Feche seus olhos um instante em nome de Jesus. Feche seus olhos. Esse é o momento em que você vai fazer uma profunda concentração, para que você retorne todo o seu coração a Deus. Oferte agora toda a sua atenção a Deus, como se essa fosse a última pregação antes do juízo final. Vai entregando o teu silêncio, vai consagrando a tua atenção a Deus, toda a tua atenção a Deus, porque o inimigo vai tentar te dispersar, vai tentar fazer você ficar olhando para os lados. O inimigo vai tentar agitar o seu coração para você perder a mensagem de Deus. Vai se concentrando. Se concentre. E diga dentro, não precisa falar alto. Você vai dizer dentro do seu coração: Senhor, eu quero participar dessa pregação até o final dela, todo concentrado em Ti. Todo concentrado em Ti. Todo concentrado em Ti. Amém? Abra seus olhos lindos que Deus lhe deu. Oh glória! Querido povo de Deus, fica de pé, não senta não. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira. Vim lá do estado do Ceará. Sou fundador de uma obra que tem por nome Obra Missionária Cenáculo da Divina Misericórdia. O nosso carisma é viver e propagar a misericórdia. E eu estou muito feliz de estar aqui em Vitória de Santo Antão, no estado do Pernambuco, mais uma vez. Glória a Deus por isso. Eu quero que você pegue sua Bíblia agora no Salmo de número 18. Bíblia Ave Maria é no Salmo de número 18. Em algumas outras traduções de Bíblia é no Salmo de número 19. Na Bíblia Ave Maria, Salmo 18, versículo de número 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto procuram, Salmo 18, versículo 8, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Salmo 18, versículo 8. Na palavra de Deus vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Vamos ler mais uma vez. A lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. A ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Senta em nome de Jesus. Respira que é de graça ou glória. Aleluia. Querido povo de Deus, Deus me deu uma palavra para ser ministrada nessa pregação, que o tema da pregação é Deus reconforta a alma. Eu quero que você oferte toda a sua atenção a Deus, porque quando começa um momento como esse, há um combate espiritual ao nosso redor, e os demônios eles investem para você perder a palavra. Os demônios investem para você se dispersar. E dispersão na espiritualidade é como um câncer.
O disperso, ele perde a sensibilidade para com Deus. O disperso, ele deixa de crescer espiritualmente. O disperso, ele não cria maturidade espiritual. Por quê? Porque a dispersão, ela afasta você da intimidade. Para que nós possamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter concentração, ou seja, eu preciso estar com o centro. O centro é Deus. Então nessa pregação, em nome de Jesus, pode acontecer o que for ao seu redor, olha para cá, entrega a tua atenção a Jesus Cristo de Nazaré e a Santíssima Virgem Maria, porque quem vai agir aqui é o Espírito Santo de Deus. Então presta atenção. Olhe logo para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: não conversa comigo não, pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o tema da pregação é Deus reconforta a alma. Aqui vai dizer que a lei do Senhor é perfeita. Sendo a lei de Deus perfeita, é o que nós necessitamos, porque Satanás, ele vai fazer de tudo para você querer ser um rebelde. O investimento maior do diabo é fazer você pensar que você é Deus. Tanto que quando a serpente conversou com Eva, ela chegou a dizer que se você comer do fruto, você vai ser como um Deus. Veja só, o inimigo, ele tenta colocar na sua cabeça um pensamento de autossuficiência. Você não precisa de direcionamento espiritual, você não precisa da hierarquia da igreja, você não precisa ser submisso a ninguém, porque o inimigo, ele tenta fazer você fabricar as suas próprias regras. O jeito que você pensa não pode ser de jeito nenhum o seu pastoreio. Você tem que ir conforme Deus te orienta. A palavra está dizendo que a lei de Deus é perfeita. O nosso pensamento nem sempre está em conformidade com a lei de Deus. O nosso pensamento, o jeito da gente viver, nem sempre está em conformidade com a perfeição do pensamento de Deus. É por isso que o Senhor já nos orienta: o meu pensamento não é igual de vocês. Por que tem grupos que se acabam? Por que tem comunidades que se acabam? Por que muita gente desiste da vocação? Por que as famílias estão se destruindo? Por que muita gente está se acabando? Por quê? Porque querem fabricar as suas próprias regras, querem ser autossuficientes, querem ser o Deus de si mesmo. E todas as vezes que você quer fabricar suas próprias regras, você quebra a sua cara. Você necessita de direcionamento, você precisa ser pastoreado, você precisa de orientação, você precisa estar submisso a algo que é maior do que você, a alguém que é maior do que você, e esse alguém é Deus. E Deus se utiliza da hierarquia da igreja, Deus se utiliza da coordenação espiritual que você tem para Ele manter você num caminho reto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, para que a sua alma seja reconfortada por Deus, você precisa se lançar aos cuidados da lei de Deus, do pensamento de Deus, porque o que Deus é perfeição. Amém? Amém. Irmãos, quando eu orava, Deus mandava eu anotar que os corações mais atribulados encontram na palavra de Deus uma fonte de refrigério. Há um momento da nossa vida que nós estamos tão atribulados, que a quintura das tribulações chegam, que a impaciência do combate espiritual chega, e nós precisamos de um reconforto. Eu estou aqui pregando também para pessoas que já chegaram a ter uma experiência com Deus, que já chegaram a ter uma experiência com o Espírito Santo, que já choraram diante do Santíssimo, pessoas que já tiveram uma grande sensibilidade com Deus, e no decorrer do tempo foi se perdendo, no decorrer do tempo foi se acostumando com oração, se acostumando com pregação, se acostumando com ministério. Aí quando você se acostuma demais, o que é que acontece? Dependendo do que o
costume, porque tem costume que é certo. Quando o costume é devoto, devocional, quando não fere a sua vida devota, tudo bem. Mas tem costume que é carnal. Tem gente que se acostumou tanto com pregação que hoje não presta atenção mais em pregação, porque acha que já sabe. Irmão, vou dizer uma coisa: se um dia você for para um retiro e for 10 pregações do mesmo tema, preste atenção em todas, porque o Espírito Santo é inovador. Tem gente que perdeu a sensibilidade. Antigamente levantava as mãos, fechava os olhos, chorava, se arrepiava, repousava no Espírito. Hoje em dia começa a perder a sensibilidade, porque se acostumou a ir para o retiro. Aí eu vou para o retiro, eu fui uma semana passada, fui outro, se acostuma, aí chega aqui, é disperso, olha para o lado, para o outro, menos para a pregação, não dá o ouvido à pregação, não dá os olhos ao pregador, não consegue se unir mais. Por quê? Porque se acostumou. Tem gente que está acostumado. Aí o que é que acontece? Na medida em que você vai perdendo a sensibilidade, eu estou falando de sensibilidade da alma, não é a sensibilidade física, porque essa eu sei que passa. Tem gente que só acha que o Espírito Santo agiu se arrepiar, se chorar, se repousar. Ei, peraí, calma aí. A nossa fé católica não é uma fé emocionalista. A nossa fé não é sentimentalista. Quando eu falo de sensibilidade, eu falo de decisão da alma. Teve gente que começou a perder a dedicação espiritual, que começou a parar de rezar como antes rezava, estudar como antes estudava, buscar como antes buscava, servir como antes servia. Na medida do tempo, a pedaços da armadura do cristão foi caindo, até ele chegar ao estado de depressão espiritual. A pior de todas é quando você já perdeu a intimidade com Deus. Aí começa a vir os ataques do inferno, começa a vir os ataques do diabo. Você começa a ter pecado de estimação de novo. Você começa a ser atribulado e não saber mais como reagir. Você começa a ser bombardeado pelo diabo e ele começa a destruir a sua vida. Se você perder a intimidade com Deus, você se acaba. Se você perder a intimidade com Deus, você se acaba. Não, eu vou ter que repetir para entrar na tua cabeça dura. Se você perder a sua intimidade com Deus, você se acaba. Parou de rezar? Volta. Parou de ler a Bíblia? Volta. Parou de participar de oração? Volta. Está na hora da sensibilidade acontecer de novo. E a sensibilidade da decisão, a sensibilidade da alma. O Espírito Santo quer tacar fogo em você de novo. E o fogo do Espírito é aquele fogo que reaviva, é aquele fogo que te mantém no caminho do céu. Vigiai e orai, porque o diabo estava fazendo você cair em armadilhas. Vigiai e orai, porque o inimigo tem investido para desviar você do que Deus quer de você. Existe um chamado específico para você. A palavra que Deus me deu ali em oração quando eu fui no Santíssimo: chamado. Existe um chamado. Se existe um chamado, tem que existir uma resposta. Quem chama? Deus. Quem responde? Você. Quem responde? Eu. Quem responde? Nós. Responda a Deus. E a resposta a Deus não pode ser apenas uma resposta de recordação. Tem gente que está na resposta de recordação. Ah, naquele dia eu me decidi por Deus. Naquele dia foi tão forte, irmão. Foi uma oração de se arrepiar, irmão. Foi uma coisa assim tão forte que mexeu comigo. Naquele dia foi uma bênção de Deus. Aí eu olho para essas pessoas e digo: naquele dia, e hoje como é que está?
Porque tem gente que só está no passado, tem gente que só está na recordação, tem gente que lembra de momentos lindos que teve com o Santíssimo Sacramento, mas apenas lembra, apenas vive do passado, apenas fica recordando. E às vezes Jesus está ali na sua frente de novo, querendo te fazer ter mais experiências novas, mais momentos maravilhosos, mais momentos de missão, de serviço, de graça, de unção, de testemunho, e você não está percebendo. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de voltar ao primeiro amor. Ontem eu estava conversando com o irmão sobre a situação dos músicos católicos que pedem um absurdo de dinheiro, pregadores que pedem um absurdo de dinheiro. Aí uma vez eu fui para o Santíssimo e eu disse para Jesus: Senhor, será que o errado está sendo eu? Será que não é para me pedir assim uma quantia e se não me der eu não vou? Será que é para me cobrar, Jesus? Porque tem tantos aí cobrando. Será que é para me fazer isso? É para me cobrar? E Deus olhou para mim e disse assim: você vai ter uma exigência. Eu disse: qual? A mesma que você teve quando você pregou pela primeira vez. Não pode ter esse tipo de exigência, Daniel. Os cantores deviam cantar como da primeira vez que cantaram, sem exigir dos outros, sem impor aos outros. Sabe por que isso acontece? Porque perde a unção, irmã. Perde a intimidade com Deus. E quando se perde a intimidade com Deus, o diabo domina, o diabo pega e ele destrói. Então o que é que acontece? Aí você vai caminhando, a sua alma vai ficando pesada, o seu corpo vai ficando pesado, você vai entrando em uma depressão interior imensa, você vai cansando, porque o pecado cansa, a distância cansa, a falta de intimidade cansa. Aí lá no teu cansaço, lá no fundo do poço, lá na tribulação, Deus envia uma mensagem para o teu coração dizendo assim: retornai ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Aí você percebe: não é na distância que eu devo estar, não é longe que eu devo estar, não é na falta de intimidade que eu devo estar. Eu devo estar perto. Eu devo estar em Jesus. Aí você cansa de estar longe, aí Deus vem e reconforta a sua alma, porque confortado você já foi. Está na hora de Jesus então reconfortar. Tem pessoas entre nós sendo reconfortadas por Deus. Tem pessoas de ministério entre nós que estão sendo avivadas, porque o inimigo estava investindo para você perder a sua sensibilidade. Diga: a pregação é para mim, Jesus. Diga: glória a Deus. Irmãos, aí vai ter horas que só o isolamento em Deus resolve. Tem horas que só o isolamento em Deus resolve. Pega essa palavra. Vai ter hora que você vai ter um cansaço tão destruidor que se você tentar explicar para alguém, a pessoa nem paciência para te ouvir vai ter. A pessoa vai achar que é frescura sua, a pessoa não vai ter aquela dedicação. De novo, lá vem ela com essa história, lá vem ele com essa história. Vai ter hora que não vai ter ninguém para te dar um ombro, vai ter hora que não vai ter ninguém do teu lado. O combate vai ser tão grande, o cansaço, o peso, vai ter uma desolação, vai ter um deserto tão grande que você vai passar, que somente o isolamento em Deus resolve. Aí é nessa hora que lá vem você todo quebrado, todo arrebentado, diante de Jesus eucarístico, se ajoelha, baixa a cabeça, começa a chorar, a consciência pesa, mas agora está pesando porque a mão de Javé colocou unção na sua vida de novo. Você começa a sentir todo o peso cair por terra, você começa a chorar na presença, você começa a dizer: Jesus, aqui é o meu lugar, meu Deus, eu me desviei, eu caí, eu pequei, eu vacilei, fiquei pesado, cansado, atribulado, mas eu agora estou em tua presença. Tem horas que somente a visita no Santíssimo resolve. Aí Jesus diz assim para você: vai te confessar.
Aí você chega lá diante do sacerdote e diz: padre, eu fiz isso. Vai dizendo com detalhe. Confissão tem que ser com detalhe. Confissão sem detalhe não presta. Tem que ser com detalhe, que o sacerdote precisa te ouvir, o padre precisa te orientar. Aí você chega lá: pequei contra a castidade, pronto, tchau. Como foi? Onde foi? Como foi que foi feito? Tem que ser com detalhe. Confissão tem que ser detalhada. Tem que ser detalhada. Aí você procura o sacerdote, começa a abrir seu coração, e na medida que você abre o coração, que você vai tirando o podre, a confissão ela arranca de você, ela puxa de você, ela aniquila, ela acaba, ela derrama sobre a sua vida a misericórdia de Deus, até o ponto que o seu coração é limpo pelo sangue do Cordeiro. Aí você vai lá e: padre, eu pequei, eu vacilei, eu caí, eu quero voltar ao primeiro amor. Assim acontece uma restauração espiritual na sua vida, e você volta para o caminho do céu. Está na hora de ser reconfortado, irmão. Está na hora de ser reconfortado. Eu quero ser reconfortado. Eu quero voltar a descansar nos braços do Senhor. Veja, tem horas que só o isolamento em Deus resolve. Porque a gente às vezes procura socorro humano. Isso é errado? É não. Está precisando de ajuda? Tenha vergonha não, corra atrás, faça a sua parte. Chegue com um amigo seu, tente desabafar, peça a oração, reze aqui na minha cabeça, me dê conselho, vamos ler a Bíblia, vamos rezar, vamos participar do encontro. Procure. Só que tem horas que vai ser uma dor tão grande, vai ser uma tribulação tão grande, que só o isolamento em Deus resolve. Que aí vai ser o momento em que você sozinho vai fazer a sua oração pessoal. Ah, meu irmão, teve gente que deixou de fazer a oração pessoal. Misericórdia. Vou falar uma coisa para você aqui bem séria: deixar de fazer a oração pessoal é suicídio a longo prazo. É suicídio parcelado. Você vai se matando diariamente. Deixar de fazer a oração pessoal é suicídio. Repete comigo: deixar de fazer a oração pessoal é suicídio. Teve gente que deixou de fazer aquele momento, sabe, aquele lugarzinho da sua casa, que tem lá as suas imagens, está lá a palavra de Deus, o seu texto, sabe aquele cantinho de oração da sua casa? Não deixa esse lugar abandonado não. Sabe qual é o defeito de hoje em dia? É porque muitos banheiros estão mais limpos do que oratórios. Os oratórios são abandonados, os oratórios são descuidados. O banheiro da casa é limpo, a cozinha é limpa, tudo limpinho. Aí você vai para o santuário da pessoa, está lá cheio de teia de aranha, um poeiral medonho, está tudo lá descuidado. Por quê? O povo começou a se afastar da intimidade. Ei, aquele lugarzinho de oração ali já te salvou de tanta coisa, já te livrou de tanta coisa, já fez tanta graça acontecer na sua vida. Ei, deixa Deus reconfortar a sua alma, para que esse retiro faça você voltar para sua casa diferente do que você chegou aqui. Diga glória a Deus. Aponte seu dedo para mim aqui. Aponte o dedo. Repete comigo: ô missionário, essa pregação está me pegando, irmão. Diga glória a Deus. Ô glória, vamos aplaudir o nome de Jesus. Quando você chegar na sua casa depois daqui, aí você vai lá no seu lugarzinho de oração. Aí não tem não? Pois você vai ter a partir de hoje. Se não tiver, porque tem gente que talvez nem tenha, né? Pois pronto, você vai ter. Hoje mesmo você faz. Mas se você já tem, quando você chegar lá, você vai sentar lá, ou vai se ajoelhar em pé ou deitado, não sei. Sei como é que você reza. Tem uns que rezam deitado, cuidado, no instante dorme, né? Você vai voltar para lá e você vai respirar fundo e dizer assim: voltei ao meu conforto da alma, voltei à intimidade,
voltei para o fogo do Espírito, voltei para o avivamento. Aí você reza, você clama e Deus faz algo grandioso na sua vida. Então, diante de qualquer doença física ou espiritual, busca socorro. Tem gente que tem vergonha de buscar socorro, irmão. Ah, meu irmão, quando começa na minha vida as tribulações, os combates, as insensibilidades, eu procuro logo alguém. Ô irmão, reze em mim. Ô irmão, me dá um conselho aqui, porque eu estou assim. Quando você passa por tribulação física, você corre para o hospital. E por que as suas espirituais você não está procurando ajuda? Por quê? Estou brigando com vocês, viu? Estou dando carão. Sente uma dor na unha, corre para o hospital pensando que é câncer, leucemia, tumor na cabeça. A dor é na unha, o tumor é na cabeça. Tem gente que é assim. Aí na hora que entra numa crise espiritual, aí fica calado, porque tem vergonha, porque tem que demonstrar que tem unção ainda, que sabe das coisas, a vaidade, vigiar e orar, e cuidado. Você não é autossuficiente, você não é Deus, você precisa de socorro, você precisa de ajuda, você precisa de alguém para orar por você, te aconselhar, você precisa de orientação espiritual. Então procura o sacerdote, se confessa, abre teu coração, recomeça a tua caminhada, procura o coordenador do ministério, desabafa, vai orando, vai clamando, busque ajuda, não esconda as suas dores, porque se você esconder, elas vão se alastrar. Oh glória, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Oh glória. Procura ajuda espiritual. Busca auxílio espiritual. Busca. Não tenha vergonha. Meu irmão, eu estou fraco mesmo. Cai nisso, cai naquilo. Vai buscando. E Deus vai te orientando de novo, vai te abençoando de novo, e você vai se levantando. Gente, se esconder dor é pior. Se esconder problema é pior. A gente tem que tirar, a gente tem que desabafar, a gente tem que colocar para fora, porque se ficar dentro a situação piora, se agrava, a gente vai se destruindo. Aí quando chega nas profundezas de uma depressão, vai dizer assim: ah Senhor, por que eu cheguei até aqui? Porque talvez você teve vergonha de pedir ajuda, porque talvez você não quis desabafar. Tem coisas talvez dentro do seu coração que você nunca contou para ninguém. Pois está na hora de você contar ao sacerdote, está na hora de você contar a alguém que pode te orientar espiritualmente. Tira isso do teu coração, porque senão vai piorar. Em nome de Jesus. No escrito Filoteia diz assim, ó: se caíres numa enfermidade, emprega todos os remédios que Deus te concede, pois esperar alívio sem empregar os meios seria tentar a Deus. Veja só, pois esperar alívio sem empregar os meios seria tentar a Deus. O Filoteia foi escrito por São Francisco de Sales. O que é que ele quis dizer para você? Se você está precisando, procura. Se você está necessitando, procura. Não esconde. Vai atrás de socorro, vai atrás de ajuda, porque você precisa se utilizar dos meios de cura, de libertação. Você precisa entender os meios. Qual é os meios que Deus te deu? Como é o nome desta comunidade? Já de comunidade, porque tomo posse que é a comunidade em nome de Jesus. Anjos da vida. Anjos da vida. O que é um anjo? É um mensageiro. É o mensageiro da vida. Quando você procura um anjo da vida, é para ele te lembrar que você está vivo. E se você está vivo, Deus está agindo em você. Porque o inimigo quer fazer você pensar que você está morto.
Sabe qual é os piores defuntos? Aqueles que são mortos em movimento. Tem pessoas que estão respirando, tem pessoas que têm um coração batendo, tem pessoas que têm tudo isso, toda a aparência de alguém vivo. Na internet são fotos sorrindo, na praia tomando água de coco. Todo mundo na internet é rico e bonito, né? Porque tem Photoshop e aquela coisa toda, e ninguém bate foto em parede só no tijolo. Tem gente que só bate foto em parede revestida, bonitinha, branquinha, tudo direitinho. Então na internet tem uma imagem que aquela pessoa muitas vezes não vive. Então o que é que acontece? A gente tem que procurar socorro, a gente tem que mostrar os defeitos, a gente tem que se utilizar dos meios. Se utiliza dos meios que Deus te deu. As portas estão abertas para receber você, todo flagelado, todo na dor, todo atribulado, cansado, para colocar vida em você de novo. A missão desse povo aqui da igreja é colocar vida em você de novo. E muitas das vezes, até quem está no grupo está precisando de vida de novo. Porque tem horas que a gente precisa de um reconforto. Tem horas que a gente cansa, tem horas que a gente se desvia. Então nós temos que empregar os meios para sermos consolados. Sabe o que é que acontece? Crescimento espiritual. Quem aqui quer crescer espiritualmente, levanta a mão o mais alto que você puder. Eu quero ver seu sovaco daqui, aleluia. Cearense é doido, viu, pregando? Diga, eu quero crescer espiritualmente. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Olhe para cá que a pregação terminou não. Catecismo da Igreja Católica número 24. Eita glória. Por que eu falei de crescimento espiritual? Quando nós somos reconfortados pela graça de Deus, quando nós somos tocados novamente pela graça de Deus, nós crescemos espiritualmente. Sabe qual é a produtividade de você passar pelo vale? Sabe qual é a produtividade de você passar pelo deserto? E deserto, o vale que eu estou dizendo aqui, é os momentos de angústia, momento de solidão, momento de rejeição, de humilhação, de tribulação, momentos de insensibilidade, parece que você perdeu o gosto por tudo. Sabe qual é a vantagem de você passar por isso aí? Eu vou te dizer agora. Primeiro, maturidade espiritual. Segundo, resistência. É no vale, é no deserto que Deus te dá resistência. Muita gente morre no deserto, morre. No decorrer da sua caminhada, você vai ver muitos restos mortais. Qual é os restos mortais? As histórias de quem desistiu na tribulação, as histórias de quem saiu, de quem desistiu, de quem não está mais na igreja. Teve muita gente que morreu no vale, teve muita gente que morreu espiritualmente no deserto. Mas você que está aqui hoje está sendo orientado a entender que o deserto, que o isolamento, que o vale tem uma providência. Qual? Maturidade espiritual e resistência. Maturidade espiritual e resistência. Eu vou repetir para entrar na sua cabeça dura. Maturidade espiritual e resistência. Vai ter gente passando pelo deserto aqui, que depois que passar pelo deserto, vai ter um irmão do Anjos da Vida, ó, desanimando, cantando com menos unção, servindo, reclamando. Aí você vai chegando devagarzinho e vai dizer assim: ô irmão, eu já passei por isso, irmão. Aí você vai contar a sua experiência de deserto. Aí você vai contar as suas experiências de queda. Aí você vai contar as suas experiências de tribulação e vai dizer assim para ele: mas irmão, eu passei, eu superei, volta para o fogo. Aí o irmão vai conhecer a tua história de deserto e vai entender que depois de um deserto vem maturidade e resistência. Aí você vai ser usado por Deus para reavivar as pessoas. Ah, irmão, quem está acreditando nisso, diga: eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga: a pregação pegou nós dois. Aleluia. Olhe para cá, irmão. Catecismo da Igreja Católica número 24 diz: uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas. Eita Jesus, o catecismo é fogo, irmão. Você sabe o que foi que me fez sair do protestantismo? Catecismo da Igreja Católica.
e a Virgem Maria me puxando pela orelha. Eu fui estudar o catecismo na Igreja Católica a fundo, voltei a ser católico, oh glória. Olha o que o catecismo diz. Olha o que o catecismo diz: uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas. Aqui o catecismo está dando o sentido de que tem muita gente ainda que está ali no leitinho, né? Está ali no leitinho. E essas pessoas precisam ir crescendo. É nesse contexto, você está entendendo? É nesse contexto. Tem pessoas que estão ali ainda iniciando. Tem gente aqui que é encontrista, veio pela primeira vez, está chegando agora e tal, pronto. Deus está te amamentando, Deus está alimentando você. Na medida do tempo você vai crescendo e vai aprendendo o beabá. Olha só, uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas, outros como que adolescentes. Aí esses já estão já numa caminhada, estão ali aprendendo, estão ali amadurecendo aos poucos, estão ali crescendo, né? Veja só, como que adolescentes. E finalmente alguns estão como que na posse de todas as suas forças. Veja, o crescimento espiritual, o que é que o crescimento espiritual faz? Ele faz você estar na posse da força do Espírito. Ele faz você crescer, ele faz você entender, ele faz você ser verdadeiramente um anjo da vida. Deus está querendo amadurecer você. Deus está querendo crescer você. Mas não é crescer para ser vaidoso e super poderoso, porque no mundo espiritual tem muita coisa que é ao contrário, já percebeu? A Bíblia diz: os últimos vão ser os primeiros. Como é que pode? É porque a fila estava do lado errado, irmão, é? Aí o povo fez assim. Como é que é isso? Né? Na espiritualidade, ontem eu aconselhando uma pessoa, eu disse assim: olha, na espiritualidade existem umas coisas ao contrário. Veja, hoje em dia, para você demonstrar amor para alguém através de um ato, você muitas vezes se utiliza de uma rosa. Já Deus se utilizou de uma cruz. Tem coisa que é mistério, né? No mundo espiritual é assim. Aí o que é que Deus fez? Trouxe você aqui. E talvez a pregação está quebrando você todinho para te reconstruir. Bem feito. Bem feito. Doeu. Foi amargosa. Foi dolorida. Glória a Deus. O pregador é que nem aquele metiolate vermelho. Doía, ardia, mas era o melhor que tinha para fechar a ferida. Foi pronto. Oh glória. Deus está pegando você aqui. Tem um versículo da Bíblia que ele é muito pequenininho, mas muito importante. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 15. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Tem ouvido, meu filho, pode desde ser surdo, viu? Porque tem gente que tem ouvido para tudo, para a vida dos outros. Tem gente que tem ouvido para fofoca, que é uma beleza, mas para ouvir a Deus, misericórdia. Quem tem ouvidos, ouça. E ouça o quê? A voz de Deus, o recado de Deus. Ouça a graça de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo aqui, é eu pregando aqui e Deus operando aí. O fruto da minha oração foi chamado. Deus tem um chamado. Responda o chamado de Deus. E não responda apenas hoje, porque lá na seita dos hereges, lá é assim: venha aceitar Jesus. A pessoa vem na frente: eu aceito Jesus, você está salvo. Ou mentira. Porque aceitar Jesus não é levantar a mão e dizer eu aceito. Não. Teve uma vez que um protestante chegou para mim e disse assim: Daniel, você precisa aceitar Jesus. Eu olhei para ele e disse: meu filho, eu aceitei para a família todinha, Jesus, Maria e José. Glória a Deus. Pegou essa? Oh glória. Deus é bom. Aceitei foi a família toda, irmão.
Eu me utilizei uma vez dessa argumentação que eu aprendi. Eita glória, você é católico, aceitou a família todinha. É o fraco, hein? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: respeita a polícia. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem gente dizendo: esse Daniel é doido. Doido por Jesus e por Maria. Eu amo esse ministério. Oh Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar contigo agora no fogo do Espírito. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Nesse momento em que você ouviu tudo isso, tudo que Deus tinha para te falar hoje, Ele quis reconfortar a sua alma, te convidar novamente à intimidade. O Senhor te chamou a uma experiência inovadora. O Senhor te chamou a uma experiência única. Esse retiro foi uma providência tão grande para você, que você não está entendendo tudo agora, porque o tempo é quem vai te confirmar mais ainda que esse retiro foi uma providência, foi uma resposta de Deus, porque você estava cansado. Você estava cansado de tudo que você viveu. Você estava cansado de tudo que você estava vivendo, e diante dessa situação, Deus está reconfortando sua alma e trazendo você novamente para a intimidade. Ele está trazendo você novamente para as profundezas do coração dele. Aleluia, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero que você nesse momento imagine você voltando para os braços de Jesus. Eu quero que nesse momento você imagine nesse momento Jesus com os braços abertos e você correndo na direção dele, e vai ter um momento do choque. O choque. Você vai se chocar com o abraço de Deus agora. Vai ser um impacto profundo na sua alma. Deus está abraçando você de novo. Jesus está abraçando você de novo. E Ele está reconfortando a sua alma. Sinta a bênção de Deus agora te revestir. Aleluia, Deus. Nós estamos sendo reconfortados porque tudo é teu, Jesus. Escute agora. Eu preciso de alguém. Eu pensei as coisas do mundo. Volta, volta,
porque não conseguiam vencer os pecados que estavam cometendo. Deus está restaurando o teu coração, Ele está voltando você para a espiritualidade verdadeira. Nesse momento Deus está pegando você e colocando dentro dele mesmo. Sente agora o fogo do Espírito Santo se alastrar por toda a sua alma, porque o abraço de Deus te reconforta, o abraço de Deus te pega de novo, o abraço de Deus te cura, te liberta, transforma a sua vida. Está quebrando um desentendimento. Jesus está quebrando agora um desentendimento. Teve alguém que se desentendeu com outra pessoa e esse alguém está aqui. Jesus está quebrando isso e está dando uma orientação. O inimigo quer causar divisão. O inimigo quer quebrar a unidade. Nesse momento, eu vejo esse desentendimento sendo destruído pela espada de São Miguel Arcanjo. Em nome de Jesus. Nesse momento, Deus me revela que um relacionamento estava em uma profunda crise por causa de um ciúmes. O ciúmes não vem de Deus. A Bíblia condena os ciúmes lá em Gálatas capítulo 5. Ciúmes não vem de Deus. Confia na pessoa que você está. Faça a sua parte. Se a pessoa não fizer a dela, você faça a sua. E o seu amor incondicional é quem mantém o relacionamento, não é ciúmes. Ciúmes não prende ninguém a si. Ciúmes não resolve nada. O Senhor, Ele quebra uma maquinação do diabo que estava querendo destruir um relacionamento por causa dos ciúmes. Em nome de Jesus, está repreendido. Está repreendido. Oh, glória. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai ao coração de uma pessoa que se decepcionou com pessoas da igreja. Você se feriu. Você tem um ferimento dentro de você por causa de coisas que você ficou sabendo, que você talvez até viu ou ouviu. Nesse momento Jesus te diz que aqui dentro são vários pecadores, inclusive você, meu irmão, minha irmã, você também peca, você cai. Quem não tem pecado é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e Nossa Senhora, que é imaculada. Mas muitos pecam, caem. Para você manter seus passos na caminhada de fé, você precisa entender que as pessoas erram, as pessoas falham. Pessoas verdadeiras também cometem erros. Pessoas verdadeiras também têm seus momentos de fraqueza. A gente é falho, a gente é humano. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, deixa o Senhor reconfortar seu coração e trazer você de volta para o avivamento, trazer você de volta para a unção, em nome de Jesus. Queira mais fogo do Espírito Santo, queira mais unção do Espírito Santo. Bota a mão no teu coração agora. Jesus está tocando aí. Jesus está tocando aí.
feche os olhos, porque agora você venceu o combate, você venceu a tribulação. O Espírito Santo me revela que o diabo estava querendo tirar alguém desse grupo. O diabo estava investindo para tirar uma pessoa do Anjos da Vida. E nesse momento eu estou sendo usado por Deus como profeta para dizer que toda a armadilha que o diabo estava fazendo, ela está desmanchada pelas mãos de Nossa Senhora. Está desmanchada pelas mãos da Virgem Maria. Então escuta nesse momento, deixa teus olhos entrar no fogo e pula no fogo do Espírito.